Após quase um mês de análises, o Procon Goiás divulgou o levantamento sobre a comercialização da vacina contra a dengue. Foram analisadas 8 empresas entre laboratórios e clínicas de Goiânia e de Anápolis. 2 não prestam serviço de imunização contra a dengue. 5 atenderam os pedidos do Procon Goiás e apenas uma não apresentou toda a documentação exigida, nem conseguiu justificar o preço cobrado. Por isso, foi notificada e terá um prazo de até 10 dias para apresentar defesa. Entre as empresas que apresentaram justificativas, o Procon Goiás constatou que a vacina foi repassada ao consumidor pelo mesmo valor adquirido do distribuidor, a R$ 145. Hoje é dia do quadro Seus Direitos e vamos falar sobre as eleições 2016. A lei da ficha limpa está com tudo no processo eleitoral deste ano. Já tem muito candidato chiando, mas nem adianta. O que não estiver regular não pode concorrer. Será que a população acredita nisso mesmo? Vamos conferir na reportagem de Fernanda Meirelles. Quase 5.000 políticos que tentam concorrer nas eleições municipais de todo o país esse ano podem ter os registros de suas candidaturas barrados, por serem considerados ficha suja perante a Justiça Eleitoral. Muita gente já ouviu falar da lei, mas não sabe muito bem como funciona. Lei da ficha limpa? Já vi falar, mas não conheço não. Isso é negócio política, né? Eu nem olho, você quer saber. Outros não sabem do que se trata. Lei? Negócio de política? Não entendo nada. Você sabe o que é a lei da ficha limpa? Eu não me envolvo muito com política. Não sei não. A lei foi aprovada em 2010 com o objetivo de evitar que políticos condenados disputem cargos públicos. Em 2012, na primeira vez que a regra foi aplicada, o TSE recebeu quase 8.000 recursos que barravam candidaturas. E deste número, 3.000 foram baseados na lei da ficha limpa. Os casos de ficha suja nesta eleição foram identificados após o cruzamento do CPF dos candidatos registrados com bases de dados de tribunais de justiça, tribunais de contas e outros órgãos de controle. Além da reprovação de contas, outras irregularidades que podem enquadrar um candidato como ficha suja são crimes como lavagem de dinheiro, peculato, corrupção e improbidade administrativa. Nas últimas eleições, em 2014, mais de 200 candidatos disputaram o voto dos eleitores com pendências na Justiça. Este ano, alguns eleitores estão um pouco mais atentos às situações eleitorais de cada candidato, para evitar que a corrupção continue sendo parte da política brasileira. O meio certo, né? Coisa certa é esse, né? Por quê? Porque se você põe um corrupto lá dentro, vai ficar mais... o Brasil vai ficar mais afundado, né? Eu moro em Minas Gerais, não sou daqui. Lá na minha cidade, nós observamos. A pessoa vai candidatar, a gente já vai logo vendo o procedimento dele, como que é. Mas a maioria já está desiludida com a situação do país. Fiscalizava demais, agora não fiscaliza não. Eu voto agora até nulo, que não está compensando mais não. Porque no Brasil tem gente passando nessa cidade, tem gente passando fome. Com um país rico, riquíssimo. Aí tá aí os políticos dando a resposta. Por que eu não voto? Que situação, hein? Esse é o pensamento do eleitor aí às vésperas praticamente de um processo eleitoral neste ano, que vai escolher vereadores e prefeitos que lidam diretamente com a vida de cada um de nós. E para falar o que significa na prática essa situação toda da ficha limpa, eu converso agora com o analista do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, Alexandre Azevedo. Oi, Alexandre, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Lina, é um prazer estar aqui com você e também falando com o seu telespectador. Alexandre, o Ministério Público Eleitoral acredita que o número ainda deve ser maior, né, de candidatos que podem se enquadrar aí nessa lei da ficha limpa. O processo já começou praticamente. Isso pode acontecer? Essas pessoas que ainda não foram pegas podem ser pegas? Pode sim. A legislação eleitoral ela impõe que os candidatos têm que registrar suas candidaturas, né, os partidos, por meio dos partidos, até o dia 15 de agosto. Depois disso começa esse prazo de publicação dessas listas para saber quem são todos esses candidatos, né? Vale lembrar, em Goiás nós temos milhares de candidatos. Saber da situação de todos eles demora um pouquinho. E é evidente, à medida que forem sendo conhecidos, vai se verificando se eles possuem alguma inelegibilidade ou não. E isso pode acontecer, então, nos próximos dias. E outra coisa, de repente, não dá tempo de descobrir todo mundo. A eleição está aí,
esse candidato que está registrado, ele é votado, o que pode acontecer? Se esse candidato ele possuir alguma inelegibilidade, a gente chama de inelegibilidade constitucional, não é? Ele pode ser impugnado depois, acaso sendo eleito, pode sofrer uma ação chamada recurso contra a expedição de diploma. Agora, se for uma inelegibilidade prevista apenas na lei, em nível legal, então realmente vai ter precluído, né, ultrapassado esse prazo e não vai poder sofrer nenhuma sanção mais. Por isso é importante de se identificar essa situação e já entrar com a representação agora, com a ação, aliás. Ok. E pode acontecer isso mesmo, Alexandre? Alguns podem passar aí mesmo um pouco despercebidos por agora? Eu acredito que não, né? O Ministério Público faz um trabalho bastante sério com relação a isso e também os próprios candidatos, os adversários, os partidos políticos adversários também fazem essas fiscalizações. Se um ou outro passa, é porque não foi pego, faltou um pouquinho de atenção ali. Mas é muito raro isso acontecer. Agora, independentemente se o Ministério Público ajuiza essa ação, se os candidatos ou os partidos, cabe ao próprio eleitor, não é, verificar a situação do seu candidato e vendo se ele é ficha limpa ou não. E às vezes acontece, Lira, do candidato ele ser corrupto, a gente sabe disso, mas ele ainda não ser considerado ficha suja, porque ainda não teve a condenação. Né? Nós temos vários políticos no cenário nacional que foram já condenados, ultrapassou o tempo da inelegibilidade, 8 anos apenas, então ele é corrupto, mas ele não é inelegível. Mas cabe ao eleitor ali, então, verificando essa situação do candidato ser corrupto, não dar a ele o voto. Ok. Este ano tem alguma diferença, alguma modificação em relação a 2014 nessa eleição, quanto à lei da ficha limpa, ou que a gente fala ficha suja, mas no caso é ficha limpa o nome da lei, de entendimento a respeito dela? Tem sim. O Supremo Tribunal Federal, logo em 2010, assim que a lei foi editada, disse que ela era constitucional, mas não fez o exame, né, individual de cada dispositivo. Agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal analisou o artigo 1º, inciso 1, a linha G, né, que trata da prestação de contas, não de campanha eleitoral, mas como gestor público, né? E aí ele decidiu que quem dá a última palavra sobre as contas de prefeito, governador e também do presidente da República é o parlamento. Então, vários candidatos a prefeito já tiveram suas contas como prefeito mesmo, né, rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos municípios. Então, era inelegível, seriam considerados inelegíveis, né? Com essa decisão agora, é necessário que a Câmara de Vereadores julgue, que ela dê a palavra final. Então, isso vai mexer um pouquinho nesse cenário. Muitos que até o início, né, desse mês eram considerados inelegíveis, com essa decisão do Supremo, passaram a ser considerados elegíveis. Isso a gente pode pensar que praticamente não dá tempo mais das câmaras votarem isso, né? Não, nesse momento agora é quase impossível a Câmara de Vereadores votar. Então vão permanecer com a sua condição de elegibilidade. Vamos ver o que vai dar isso aí, né? Alexandre, muito obrigada pela presença aqui. É só o começo das eleições deste ano, né? Mais vezes você virá aqui para falar com a gente, com certeza. Muito obrigada. Agradeço o convite, Lira, me colocando sempre à disposição de você e também do seu telespectador. Ok, muito obrigada, Alexandre. Olha só, agora a gente vai mudar de assunto, mas ainda falando sobre direitos. Na última semana, fiscais do Procon Goiânia realizaram operação em pet shops e clínicas veterinárias aqui da capital. O levantamento foi divulgado hoje e 15 estabelecimentos receberam autos de infração. Os motivos foram variados, mas o que mais chamou a atenção foi o grande número de produtos, como remédios, suplementos vitamínicos, produtos de higiene e limpeza e até mesmo alimentos. Todos estavam vencidos. Foi encontrado um item de alimentação com data de vencimento de abril do ano passado. Os medicamentos foram incinerados e as empresas autuadas têm 10 dias para que apresentem defesa junto ao Procon Goiânia. Caso não apresentem essa justificativa satisfatória, as empresas podem ser multadas em valores aproximados entre R$ 600 e até R$ 6 milhões.